Olá! O Dia Nacional da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro. Essa data quer ser um símbolo das populações negras na luta pela sua cidadania de modo concreto e efetivo. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento, que está começando. Eu tenho o prazer de receber os nossos convidados. Davidson Moacir César de Campos, que tem graduação em jornalismo e doutorado em ciências da comunicação, é coordenador do curso de jornalismo da Ulbra e também é coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Ulbra e integra ainda o grupo de comunicação da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Também dar as boas-vindas para Ângelo Jorge Neckel, que tem graduação em jornalismo e é mestrando do curso de Comunicação e Informação e desenvolve estudos sobre as relações étnico-raciais vinculadas ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros na Ulbra. Também seja bem-vindo, Ângelo. E antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. Racismo é qualquer pensamento ou atitude que separa as raças humanas, considerando-as superiores ou inferiores a outras. Uma alternativa para dar visibilidade a este tema é trabalhá-lo com crianças e jovens nas escolas. Muitas vezes as pessoas não foram ensinadas como tratar desse tema, não foram ensinadas sobre como se referir à pessoa que é negra. Eu devo ou não dizer que ela é negra? Será que se eu chamar de morena ela vai se sentir ofendida, né? Então a gente precisa de fato trabalhar com uma educação para essas relações, né? Apesar do Brasil ser um país com uma elevada variedade de raças e etnias, as denúncias de crimes de racismo e injúria racial são as que mais crescem. Para a professora Caroline Santos, o racismo deve ser discutido em todos os meios sociais. E é uma discussão que cabe, né, para toda essa grande faixa etária de juventude, adultos e até terceira idade também, principalmente porque as pessoas elas têm se visto, né, envolvidas em situações de violência. Os conflitos eles aparecem, eles chegam independente da vontade, né? Então muitas vezes as pessoas estão também perplexas e pensando em alternativas, né, para lidar com essa situação. Para que a sociedade avance, é necessário existir um código de comportamento que promova a cooperação entre as pessoas. Então, nós vivemos numa sociedade onde somos diferentes, né? E a ideia de que as diferenças são negativas, ela precisa ser superada, né? As diferenças, elas existem e elas precisam ser respeitadas. O Dia Nacional da Consciência Negra é o tema do Ulbra Conhecimento dessa semana. E eu quero começar essa nossa conversa, professor Davidson, colocando assim: como nós podemos compreender a história pós-1888? A história oficial diz, então, que houve a libertação da escravatura e dá a impressão que a partir disso tudo ficou muito bem, mas na verdade não é assim. Quais são os aspectos que você poderia acentuar que ainda precisam ser contados dessa história pós-libertação, entre aspas? Do ponto de vista político, a gente tem considerado como um dia referencial o dia seguinte, 14 de maio. Uhum. Isso porque vai começar uma trajetória de busca pela inserção a partir de outros lugares na sociedade brasileira. A gente pode observar que no período pós-abolição, logo depois da abolição, já havia um grupo de negros libertos, né, mas a maioria deles, pelo menos os que conseguiram alguma promoção, estavam ligadas a instituições disciplinadoras, por exemplo, como o Exército, como as polícias, como a Marinha, né, já numa demonstração de que a sociedade buscava controlar ou dominar os negros. Então, a única possibilidade de ascensão seria por essas instituições. Por outro lado, a gente vai ver que existe um discurso de nação, um projeto de nação que vai ser elaborado logo depois com o processo de proclamação da República, em que se constroem lugares sociais para os diferentes grupos que constituem a nossa população.
E o 20 de novembro vai ser um momento importante desse debate, dessa discussão, porque vai ressignificar, vai transformar a luta do movimento social a partir dos anos 70 como um fato político, né, que aponta principalmente para a ideia de resistência e aponta para uma ideia de liberdade conquistada e não liberdade concedida, como significaria o 13 de maio. Perfeito. Então, essa discussão vai então fomentar e vai transcorrer durante todo o século XX e nos chega ainda bastante não resolvida. Por que 20 de novembro? O que significa essa data concretamente, além daquilo que o professor Davidson já comentou? O 20 de novembro está relacionado ao Zumbi dos Palmares e ao Quilombo de Palmares. Um quilombo, um grupo de resistência durante o período da escravização no Brasil. E o 20 de novembro é a data da morte do líder desse quilombo, que dá o nome a ele, Zumbi de Palmares. Né? E essa ideia, vamos dizer assim, quase de reescrever a história do nosso país, e isso a gente pode ver no universo educacional. Na tua percepção, a história do negro está suficientemente retratada dentro da história oficial? E aí nós temos também focos ocultos? Sim, existem focos ocultos, como pontuou. Até hoje, assim, quando se tem a ideia de liberdade concedida pela Lei Áurea, acho que ainda é preciso ressaltar que a Lei Áurea tinha 2 artigos apenas, né? Um que dava conta da libertação dos negros escravizados e o segundo que determinava que o primeiro deveria ser cumprido. Então, a população negra e que viveu centenas de anos aqui, a partir do tráfico de escravos, de escravizados, né? Não puderam ter mais contato com suas línguas nativas dos países de onde foram arrancados em África e também não tinham acesso à educação formal, salvo exceções. Então, muitos ainda ficavam, mesmo com a libertação oficial, ainda moravam na casa dos senhores escravagistas e faziam trabalhos para eles. Então, a exploração, nesse primeiro momento, ela continuou. Como, de fato, tem resquícios até hoje, né? Quais são os principais resquícios que a gente poderia ver hoje dessa história mal resolvida no passado? Eu acho que toda a carga simbólica, né, todas assim, as barreiras simbólicas colocadas hoje na sociedade brasileira para a população negra são resultados desse processo. Por exemplo, a gente pode apontar um que é bastante visível e que está bastante discutido na nossa sociedade, que é o genocídio do jovem negro, né? Eu acho que a gente pode ver que desde o primeiro momento, desde do primeiro escravizado capturado em África, né, e é importante a gente relembrar que esse processo foi de uma caça, né, como se o humano fosse animal, com uma justificativa teológica num primeiro momento, né, que seria de evangelização dos africanos, e num segundo momento, então, de que da superioridade de raças, né, uma justificativa evolucionista biológica. Então a gente vê que num primeiro momento vai ser essa mesma faixa etária que vai ser caçada e que vai ser transportada nos tumbeiros, né? E até porque seria quem suportaria 3 meses de viagem em condições inumanas, assim, né? E aí a gente vai ver outro ponto que eu acho importante frisar, que é a revolta da Chibata, né, em 1910, e que esses mesmos jovens negros vão estar lutando pelo fim desse resquício físico do escravismo, né? E vai chegar ao nosso tempo, né, esse processo de marginalização, né, e de relação estereotipada sobre violência e sobre marginalidade ligada à população negra. Isso é muito claro um resquício do escravismo. E a gente vê o que tem sido chamado de racismo institucional, né, em todas as outras esferas da sociedade, principalmente
nas esferas de cidadania, seja na educação, na saúde, na segurança, né, Ainda no trabalho. Ausência. Porque existem barreiras, né, muito claras. Quais, assim, faz uma nominação de quais são essas barreiras, assim, para esclarecer. É porque, assim, essa é uma discussão bem ampla, né? Por exemplo, a exclusão do mercado de trabalho, essa é uma barreira simbólica. Né? Eu acho que se a gente vai ver numa concorrência, existe uma legislação que proibiu, inclusive, a expressão boa aparência, né, nos anúncios de trabalho. Essa é uma barreira que continua existindo. Essa imagem, né, discursiva de que os negros estão ligados à malandragem, à barbárie, quer dizer, não adequados ao mercado de trabalho formal. Né? Isso são resquícios. Se a gente for pensar a área da saúde, né, a não atenção às questões específicas, né, por exemplo, ao número de mulheres que morrem em parto, o número de mulheres negras é muito maior e já se identificou a causa, né, porque no SUS existe muita reclamação de que os médicos não tocam nos indivíduos negros durante atendimento, por exemplo, quando essas pessoas têm acesso, até porque a maioria da população negra está abaixo da faixa da miséria, né? A própria ideia de pobreza. Né? Outra questão do resquício que a gente tem visto hoje, que é bastante central no debate sobre tolerância da nossa sociedade, que é a intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana, né? Porque ainda se segue naquele discurso, seja por outras denominações, ou seja no imaginário, ligando as religiões afro ao culto ao diabo. Né? Então, tudo isso é um imaginário construído durante o processo escravista que se mantém na nossa sociedade. Né? Muitas vezes é não dito, mas na prática, no cotidiano, a gente observa. Quando eu caminho na rua, por exemplo, as pessoas escondem a bolsa. Eu sou um homem negro, caminhando na rua atrás de alguém, a lógica é esconder a bolsa. Então, em todas essas pequenas práticas, né, a gente vê que isso está mantido e os resultados são muito claros. Né? Se a gente for olhar em qualquer ambiente, né, de conhecimento, por exemplo, a esmagadora maioria das pessoas ali presentes são brancas, quando a gente sabe que a maioria da população brasileira é negra. Né? Então, essa disfunção é o que a gente chama de mito da democracia racial, considerando que o mito vai tentar ser uma explicação para alguma coisa que não tem explicação. Muito bem. Nós vamos para o quadro Ciência em Foco, intervalo, e nós já voltamos. O Ciência em Foco de hoje é sobre a mulher negra no mercado de trabalho. Em pleno século XXI, a mulher negra ainda sofre a grande discriminação no mercado de trabalho. São apenas 2% das modelos negras que pode estar usando a passarela. Também temos uma pesquisa, né, que nos diz que 31% das mulheres negras no estado de São Paulo, elas são empregadas domésticas. Então, acredito que, tendo mais políticas públicas e projetos no empoderamento da mulher negra, nós possamos estar avançando e mostrando o nosso grande potencial. Porque somos capazes, temos estudo, temos grande possibilidade de estar avançando e contribuindo muito. Dia Nacional da Consciência Negra é o tema do Uber Conhecimento desta semana. E nós temos aqui os nossos convidados, o professor Davidson Campos e o Ângelo Neckel. E eu queria retomar contigo, Ângelo, um tema que a gente conversou um pouquinho no bloco anterior. Sim. Como se encontra, como está a inserção da população negra na educação? Ela é representativa naquilo que efetivamente é a população negra no contexto brasileiro ou nem tanto? Dá para dizer que nem tanto, né? Apesar de umas relativizações. No ensino básico, o índice de evasão escolar dentre os negros é superior a de não negros, pessoas brancas. Né? E a que isso se deve? Há dois fatores principais, segundo dados do IBGE. A gravidez na adolescência,
E isso atingindo também os pais das crianças, os pais negros de criança. E também a necessidade de se trabalhar antes de concluir o ensino médio. Tá. E em trabalhos com condições precárias, né, e baixos salários. Isso acaba tirando o espaço da educação, no caso. Sim. Ou seja, a luta pela sobrevivência é maior do que a possibilidade de continuar. E outra questão importante que tem sido apontada é a própria questão de não identificação, né, com os temas que estão sendo debatidos Sim. ali pelo sistema escolar, em função do que se tem chamado de pensamento único, assim, né, uma episteme única, e que exclui as outras formas de conhecimento e as outras culturas, né, com exceção da europeia. Eu acho que a disciplina de história é muito ilustrativa, né, a gente continua com o sistema quaternário francês e estudando a história da Europa e pouco da história do Brasil. E apesar de existir a 10.639, desde 2003, aliás, né, muitas das escolas discutem a questão negra só a partir do escravismo, né? Só a ideia do escravismo e da abolição ali. Em novembro fazem algumas atividades, geralmente mais culturais e mais lúdicas, e não inserem efetivamente um debate sobre a presença de negros e indígenas também, né, no Brasil, assim, e isso acaba não produzindo um processo de não identificação e também exclusão, junto com esses fatores que são mais socioeconômicos, assim, que o IBGE consegue rastrear, né? Muito bem, Ângelo, você percebe que existe alguma mudança, digamos assim, de uma diminuição do preconceito entre as populações mais jovens, considerando a idade anterior? Nós estamos conseguindo avançar um pouco ou isso não se faz tão presente assim? Existem avanços, é inegável, e isso pegando o gancho da inserção da população negra no ensino superior através de políticas afirmativas, né, de cotas nas universidades, pensando que, para além de uma reparação histórica, que às vezes é uma armadilha existe uma armadilha nesse enunciado, como se todas as diferenças, desigualdades de classe social, gênero e etnia tivessem desaparecido desde o final do século XIX, e um argumento que reforça um mito que geralmente é utilizado, de que os jovens hoje não devem ser responsabilizados pelos erros de seus antepassados, né? Mais do que uma equiparação histórica, é uma equiparação, uma dívida social da realidade hoje, né? À medida que algumas dificuldades, né, que são pauta da luta do movimento negro, elas permanecem, né? E é difícil tangibilizar, se materializar se a discriminação entre os jovens aumentou ou não, mas em contrapartida, como forma de avanço, pode-se pensar nesse acesso ao ensino superior. Perfeito. Porque as políticas de cotas visam também o convívio com a população negra, que historicamente esteve distante desse espaço de acesso à educação formal e de tantos outros lugares sociais. E também uma reclamação preconceituosa baseada em mérito de que o ingresso de jovens negros no ensino superior tiraria a vaga de candidatos que obtiveram uma nota maior no vestibular, também não se observa. Segundo dados do SISU, né, a nota de corte nos vestibulares de universidades federais entre cotistas e aqueles que não optam, não são contemplados pelas cotas, a diferença de nota de corte é de apenas 3%. São 11 pontos, mais ou menos, dentro da média. Isso é praticamente nada. Muito bem. Nós vamos para o quadro Dica do Programa e depois nós voltamos para as considerações finais.
A dica do programa de hoje é sobre injúria racial e racismo. Qual é a distinção que é preciso fazer? Quanto à injúria racial, o bem a ser protegido é a honra subjetiva do sujeito, ao passo que no racismo é a dignidade humana. Bom, o que diz respeito, qual é o objeto da injúria racial? Preconceito, né? Na injúria racial nós temos preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou portador de deficiência, né? Ao passo que no racismo é também semelhante, né? No racismo nós temos a raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Onde é que nós temos a previsão legal no nosso ordenamento? Nós temos a previsão legal de injúria racial no artigo 140 do Código Penal, parágrafo 3º, né? E sobre o racismo, a previsão legal é na Lei 7.716 de 1989, a famosa Lei K.O. Quanto à ação penal, a ação penal na injúria racial é uma ação pública condicionada à representação, ao passo que a ação própria do crime de racismo é a ação pública incondicionada. Quanto à fiança, né, cabe fiança na prática de injúria racial, ao passo que não cabe fiança no crime de racismo. O crime de racismo é inafiançável e imprescritível, conforme o artigo 5º, inciso 42 da Constituição. Quanto à prescrição, né, a prática de injúria racial prescreve, ao passo que do racismo não. E quanto às vítimas, né, ou às pessoas que são atingidas, na injúria racial nós temos um número determinado de pessoas ou vítimas, ao passo que no racismo nós não temos um número determinado, portanto nós temos um número indeterminado de vítimas. O Dia Nacional da Consciência Negra é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. Temos como convidados o professor Davidson Campos e o mestrando Ângelo Neckel. Nós vamos agora para as nossas considerações finais. Professor Davidson, qual é o seu recado final? Bom, é importante lembrar que o 20 de novembro ele é uma data, né, que de alguma maneira representa, é um símbolo de liberdade. Tá? É importante lembrar que surgiu, a primeira proposição do 20 de novembro ocorreu em Porto Alegre, em 1971, né, por um grupo de jovens que exatamente estava saindo do ensino superior, né, e buscava uma nova colocação dentro da sociedade brasileira, novos espaços dentro da sociedade brasileira, mas não só para eles. Os jovens se organizaram em torno do que eles chamaram Grupo Palmares, remetendo para a ideia da coletividade exatamente. Não o indivíduo, mas a coletividade. E a proposta principal, então, foi de interromper de uma tradição que era a negociação da inserção social pelo processo de branqueamento cultural, né, mas uma negociação que passa a ser feita a partir dos referenciais de cultura negra. Essa é a principal transformação que o 20 de novembro vai trazer, uma negociação com um discurso político bem afirmado que a gente pode observar desde os primeiros textos, né, uma sistematização daquela exigência sobre educação, por exemplo, revisão, né, dos conteúdos, das epistemes, da nossa historiografia estão lá presentes. Não chega a ser uma novidade, a gente observa discurso nesse sentido já no início do século XX, dentro da comunidade negra, mas vai sistematizar isso de outra maneira. Então, simboliza o comunitarismo e simboliza a valorização da diversidade e da diferença. E eu encerro, então, lembrando que Florestan Fernandes nos ensinou que o movimento negro tomou para si, né, o dever e o papel histórico de transformar a sociedade brasileira realmente numa democracia. E nesse momento em que todas as esferas de conquista de liberdade democráticas, de alguma maneira, estão sob ataque e sob ameaça, né, fica mais forte e mais importante nós reafirmarmos que o 20 de novembro não é uma data
só da população negra, porque o problema do racismo, o problema da diferença não é um problema negro, é um problema da sociedade. Muito bem. Ângelo, o seu recado final? Bom, todos esses anos, desde a proposta do 20 de novembro até agora, os avanços são inegáveis, né? A partir de reivindicações do movimento negro e de inserção na esfera de visibilidade pública, pensar nos meios de comunicação e ambientes, né? Para a divulgação dessas proposições, dessas reivindicações. Tem conquistas também pela pressão com relação ao Estado, que resultaram em políticas de ações afirmativas para ingresso na educação e também de leis contra o racismo. Mas tem um grande desafio, porque os negros que entraram no ensino superior mediante cotas raciais, mais de 90% está no mercado de trabalho. Economicamente é importante, né, pensar na qualificação de mão de obra especializada e também em profissionais e em formadores que saem da graduação e da pós-graduação, pensando em qualificar e, quem sabe, conseguir mudar propor mudanças nos currículos, na educação básica, enfim, para se evitar uma conformidade para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, a manutenção de posições sociais e da falta de acesso a cargos com uma alta hierarquia no mercado de trabalho, a equiparação salarial, a melhor representação midiática, enfim. Mas se tem um grande desafio agora, a partir do momento que as conquistas são importantes, mas que se deve buscar muito mais direitos em vista da desigualdade e do racismo institucional no Brasil. Então, se tem muito ainda para buscar. Muito bem. Muito obrigado, professor Davidson. Obrigado, Ângelo, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia. E nós voltamos na semana que vem para mais um programa Ubra Conhecimento. Até lá.